Vozes, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo da Unicesumar. Olá, bem-vindos ao podcast Vozes. Eu sou Isabelle Maria e hoje vamos mergulhar em uma tradição que une fé, música e resistência, o reinado. Essa manifestação cultural e religiosa mistura canto, dança, teatro e espiritualidade, trazendo elementos tanto do cristianismo quanto das religiões de matriz africana. O reinado acontece geralmente entre maio a dezembro, quando é celebrado os santos como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, santos protetores do povo negro escravizado. Vamos juntos descobrir a história e o significado dessa expressão tão rica na nossa cultura. O reinado teve suas raízes no período colonial, quando os povos africanos escravizados trouxeram para o Brasil suas tradições, fé e expressões culturais. Essa tradição é inspirada nas coroações dos reis do Congo, celebradas na África. Você está sintonizado no podcast Vozes. Hoje, no nosso podcast, recebemos Mateus Augusto, capitão do reinado e coroado em 2025 como rei em São Domingos do Prata. Vamos conhecer mais sobre a trajetória dele e sobre essa tradição tão importante para a cultura brasileira. Antes, era conhecido como Congada ou Congado. Por que a mudança do nome para reinado? Olha, a mudança do nome para reinado traz um importante significado. Por quê? Antigamente, quando tudo começou, primeiramente, o Congado ele começou lá em África, na República do Congo, no país do Congo, e veio para Minas Gerais com Chico Rei, com o famoso galanga de Ouro Preto. Chico Rei veio trazendo, era um negro escravizado que foi escravizado na Vila Rica, em Ouro Preto, mas ele conseguiu, né, comprar a sua liberdade, a sua alforria dos seus irmãos, e ali, nas minas de ouro, ele escondia, né, o ouro em seus cabelos. E por isso, dentro do reinado, a gente usa coroas de ouro, para lembrar tudo isso, né, que veio trazendo desde Chico Rei. Então, a gente entendeu, as lideranças do reinado aqui de Minas Gerais, entendeu que a palavra certa seria reinado, porque é o reinado de Nossa Senhora do Rosário, é o reinado africano que o povo escravizado trouxe de África para cá. E quando a gente fala congado, dá para entender comboio ou toda espécie de animais. Então, o reinado é uma palavra que melhor identifica o nosso povo. Qual é a importância do reinado ter sido reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Brasil em 2025? De que forma esse reconhecimento contribui para a preservação da tradição e para o fortalecimento da identidade cultural das comunidades envolvidas? Olha, a importância do reinado ter sido reconhecido é muito importante, porque uma tradição com mais de 300 anos, desde o período colonial, o nosso povo mantém viva essa fé, essa resistência, essa cultura que também é religiosidade popular, é uma cultura que mistura sincretismos do cristianismo e das tradições africanas. Então, esse reconhecimento como patrimônio cultural e material, tanto do estado de Minas Gerais e tanto do Brasil, esse ano, é uma ação de salvaguarda a todas as nossas tradições, porque, como eu sempre digo, por onde eu tenho passado, se nós não formos reconhecidos, se nós não formos valorizados, daqui 30 anos, nós não vamos ter mais isso. Se
a nossa semente que está se plantando hoje não for valorizada, as nossas raízes vão morrer. Então, esse reconhecimento vem de encontro para a preservação da nossa tradição e fortalecer. Eu também sempre digo, o Estado precisa de fortalecer a nossa tradição para que a nossa tradição se perpetue a cada vez mais. A apresentação da Congada na Basílica de Aparecida, em 2024, gerou comentários intolerantes. Mesmo com o reconhecimento e a valorização crescente dessa manifestação, ainda é possível perceber atitudes de preconceito ou falta de compreensão em relação ao reinado? Sim, hoje a gente sofre muito preconceito para colocar o nosso reinado na rua, porque é o preconceito estruturado, que se manifesta nas cabeças de cavalo, né? A gente sofre muito, até mesmo dentro da Igreja Católica, né? A gente sofre porque tudo que preto faz, tudo que negro faz, a supremacia branca julga como feiticeiros, macumbeiros. Então, mas é preciso que essa barreira venha a ser quebrada, porque o reinado de Nossa Senhora do Rosário é um reinado africano, mas ele é católico. Ele caminha lado a lado com a Igreja Católica. E todos os anos, os congadeiros, principalmente de Minas Gerais desce em peso para a Aparecida do Norte, na festa de São Benedito, que é realizada sempre no mês de abril. E quando a gente chega ali, a gente vai com a intenção de rezar, de louvar, de agradecer, porque só quem vai à festa de São Benedito sabe como que é maravilhosa a festa. E todos os anos acontece problema na festa de São Benedito. A gente vai chegando lá e o santuário, né? Sempre em todos os lugares tem gente que quer aparecer, mas quando a gente vai entrando no santuário, eles já querem fechar a porta do santuário para os congadeiros não entrar, deixam umas 30 guardas entrar e depois já querem fechar a porta. E isso é um preconceito estruturado, e a gente vai vendo vídeos das pessoas que acham que o reinado está fazendo feitiço dentro da igreja, falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento dessas pessoas, falta de letramento, porque o reinado ele é uma expressão de fé e cultura. Quando a gente está cantando, a gente está louvando Nossa Senhora do Rosário, nossos santos de devoção e também a nossa ancestralidade. Então, é preciso que as pessoas tenham mais conhecimento das nossas tradições. Quais os maiores desafios enfrentados hoje para manter viva essa tradição? Olha, hoje em dia, não está fácil para manter essa tradição, porque hoje em dia tudo gira em torno do capitalismo, né? E tudo é jogo político, tudo gira em torno do dinheiro. Então, hoje em dia, o reinado não anda mais sem... Não tem como uma guarda de congado, uma guarda de reinado, uma festa de reinado hoje sobreviver sem dinheiro. Antigamente, o nosso povo sobrevivia, né? Mas hoje não tem como mais. Hoje a gente já entendeu a necessidade de estar inserindo mesmo nas políticas públicas, porque senão a gente fica só para trás. Então, o nosso desafio hoje é, principalmente, adquirir recursos para manter de pé as nossas irmandades, as nossas festividades, para manter de pé o nosso transporte, as nossas fardas, para manter de pé o nosso grupo, né? E os desafios também se encontram no preconceito, no racismo,
que a gente enfrenta até hoje, e a gente precisa quebrar isso a cada dia. Por que é importante conhecer a história da Congada para compreender a cultura afro-brasileira e o patrimônio cultural do Brasil como um todo? Olha, porque eu sempre falo, se o Brasil tem uma dívida, é com o povo preto, com o povo africano, com o povo indígena, que foram o povo que mais sofreu na construção desse país. Porque os portugueses, os colonizadores, só se viu para trazer o povo preto para cá e para ser escravizado. Então, o reinado entra nesse contexto social, entra nesse contexto porque ele foi primordial, nasceu da mão dos negros, nasceu da mão dos escravizados. Essa manifestação, essa cultura veio de África para cá. Então, o Brasil, hoje, ele tem um grande papel, ele tem uma grande responsabilidade. Olha o que eu estou falando com vocês. O poder público do Brasil hoje tem uma grande responsabilidade em manter, em preservar, em garantir recursos para o povo preto, para o povo afro-brasileiro, porque se hoje o Brasil está como está, é graças ao trabalho escravo do povo preto, é graças, se hoje tem dinheiro no fundo, né, brasileiro, é porque foi minado com gota de sangue do povo preto. Então, investir na cultura afro, investir no povo preto, investir no povo quilombola, e investir em capoeira hoje é resguardar uma tradição com mais de 300 anos. Como as influências africanas, indígenas e portuguesas se manifestam nas músicas, danças e rituais? Olha, as nossas influências são mais africanas, porque há grupos que remetem à cultura indígena, como os caboclos, os caiapós, mas as nossas influências, as nossas tradições se baseiam nas tradições africanas, do povo africano, o canto que nasceu na senzala, o canto que nasceu no meio do cafezal, o canto que nasceu quando os negros estavam ali apanhando debaixo de açoite, no tronco, aqui, esse canto que ainda a gente preserva, porque dos portugueses nós não temos nada, nós não queremos nada, de colonizadores nós não queremos nada. O que restou para nós, o que ainda a gente preserva, é o canto que os africanos, que os escravizados deixaram para a gente, é o canto de lamento, é o canto mais lamentado, é o canto mais africano mesmo, como a gente ainda preserva o canto em língua africana, sabe? E é muito bonito o canto em língua africana. Quando eu sou capitão de reinado, eu quando canto um canto em língua africana, eu vejo as pessoas chorando assim, sabe? É muito bonito quando a gente canta na língua africana, as pessoas quando estão na igreja assim, a gente vê chorando, porque é muito bonito, remete toda a ancestralidade que o povo africano deixou para nós. Mateus, eu quero saber Oi. quanto tempo você participa do reinado e como é que você conheceu essa cultura? Olha, eu participo do reinado desde 8 anos de idade, quando pela primeira vez eu vesti a minha farda e dancei. E como eu conheci essa cultura, foi na escola, e quando a capitã Vaninha foi dar uma palestra e eu gostei muito e, e me interessei. E, na minha família ninguém participa, somente eu participo. E com 13, desde 8 anos de idade, eu dancei o reinado, era dançante de fila e com muito amor,
né, que eu faço com muito amor, com muita devoção, e de 8 anos até 13 anos eu dancei na fila. Aí, eh, o primeiro capitão da guarda de São Domingos do Prata já estava para morrer, o saudoso Sr. Leandrinho, e ele gostava muito de mim, gostava de ouvir minha voz, do meu batido de tamborim, de caixa, e ele pôs na minha mão: Matheus, quando eu morrer, você vai assumir meu cargo de primeiro capitão. E assim foi. Quando ele morreu, eu lembro que foi no dia 8 de maio de 2013. Ele morreu e a esposa dele falou: Matheus, a partir de hoje, a faixa dele, a roupa dele vai ser entregada para você e você vai assumir como primeiro capitão da guarda de São Domingos do Prata. E ali eu fui coroado, no final de maio de 2013, fui coroado como primeiro capitão da guarda de São Domingos do Prata. E estou no reinado até hoje. E pretendo, né, seguir pelo resto da vida, porque o reinado, para mim, é o ar que eu respiro. O reinado, para mim, é, é a minha maior paixão. Depois da minha família, o reinado, para mim, é tudo. A gente percebe a sua emoção, o seu carinho ao falar do reinado. Há quanto tempo que você tá nessa jornada? Há quanto tempo? Desde 2008. Então, lá vai para uns 16 17 anos? anos. 16, Isso, 17 anos, né? 17 anos. 17 anos. Só de capitão tem 12 anos. Muito bom, muito bom. E eu sei que agora no finalzinho da sua resposta você meio que falou, mas queria que você falasse o que o reinado representa para você. Olha, o reinado representa para mim muita resistência, muita fé, muito amor, muita devoção, porque eu sempre falo, quando a gente veste a nossa farda, a gente está nos braços de Nossa Senhora. A gente levanta todo domingo, talvez a gente levanta com uma dor de cabeça, uma dor no corpo, né? Tem vezes que a gente não está disposto, mas a gente vai por amor, a gente faz com amor, sabe? Os outros falam, lavar um bando de preto, de dia no sol quente, batendo caixa e cantando igual doido, mas a gente está ali fazendo por amor, sabe? A gente está ali louvando Nossa Senhora, louvando na nossa ancestralidade, e eu vou falar com vocês, tá? Muitas das vezes a gente sai doente, passando mal. Quando a gente entra no ônibus, começa a fazer as orações, começa a cantar, a gente já é outra pessoa. Aquela enfermidade já vai embora e a gente consegue trabalhar o dia inteiro, sabe? A gente começa a festa 7 horas da manhã, vai acabar 5 horas da tarde e é o pau riado o dia inteiro. Muito bem. Agora, uma curiosidade, como que são escolhidos os reis e as rainhas do reinado? Olha, há duas modalidades aí, porque dentro do reinado há os reis congos, os reis de e tem também o casal de rei de São Benedito e o rei e a rainha de Santa Efigênia, e há também os reis festeiros. Os reis festeiros são os reis de ano, são escolhidos para fazer a festa daquele próximo ano, né? Eles são escolhidos por promessa, sabe? Eles fazem uma promessa para Nossa Senhora do Rosário ou outro santo, e alcançando aquela graça, eles se dispõem a estar fazendo aquela festa, a estar na responsabilidade da organização daquela festa, tanto na parte de alimentação, como de toda a organização daquela festa de reinado que irá acontecer. E tem também os reis Congo,
que são os reis, que representam os reis lá de África, né? São os reis perpétuos, eles são coroados e só são descoroados no dia da sua morte, sabe? E são os reis Congo, os reis perpétuos. E tem também os reis de São Benedito e a rainha de Santa Efigênia, que representam os santos negros que acompanham o reinado de Nossa Senhora do Rosário. Tem também a rainha da bandeira, que carrega a bandeira, e assim se perpetua o nosso reinado. Tem rei de promessa, e você alcança a promessa, aí ele veste a capa e a coroa no dia da festa, e tem rei de todo quanto é tipo, mas os que se perpetuam são os reis festeiros, o casal de rei festeiro, o casal de rei Congo e o casal de rei de São Benedito e Santa Efigênia. Caramba, muito bem. E agora, qual a sensação de ser rei novamente, mas agora na sua cidade natal? Olha, a sensação é de muita responsabilidade, muita alegria no coração, é, e arregaçar as mangas e trabalhar muito, porque a responsabilidade é muito grande, sabe? Nós sabemos que uma festa de reinado hoje aí, ela movimenta toda a economia de uma cidade, ela movimenta a economia de uma região, né? E a responsabilidade é grande, que a gente tem que alimentar várias pessoas. Mas também o sentimento de muita alegria, porque é, todo esse processo, desde quando a gente recebe a coroa, sabe, até o dia da festa, é um processo grande, é um processo trabalhoso, mas que depois que passa a festa, você vê que tudo aquilo valeu a pena. A preocupação é muito grande, sabe? Mas quando a gente põe tudo na mão de Deus, Nossa Senhora do Rosário, tudo vai bem, nada falta. Numa festa de reinado, nada falta. Vou falar com vocês, a gente vai em festa de reinado aí com 40, 50 guardas, 50 corpos de dança. Você vê o povo comendo o dia inteiro, e nada falta. É isso que o nosso povo preserva. É a fartura, é a tradição, é aquilo que os escravizados deixaram para nós. Matheus, quais são as comidas típicas de uma festa de congado? De reinado, perdão. Olha, a comida típica de uma festa de reinado são as comidas que o povo escravizado fazia, né? Ao redor da senzala. É a feijoada, sabe? É a feijoada, é o tutu, e a valorização das quitandas, né? Como o cubu. O cubu, eu vou trazer a história dele aqui para vocês. É uma história muito, muito importante, porque antigamente não tinha tabuleiro, não tinha forma, então os negros iam no quintal, pegava folha de bananeira, lavava, né? E ali fazia a quitanda, o cubu com fubá, com gorduras de porco, fazia aquela quitanda gostosa, e na hora de assar, eles colocavam na folha de bananeira e levavam para assar. Então, assim surgiu o cubu, e o cubu é muito importante na festa de reinado. Quando não tem cubu na festa de reinado, a gente, a gente olha assim estranho, está faltando alguma coisa. Também é importante ter o melado na festa de reinado também é importante, porque o povo escravizado trabalhou muito nas lavouras de cana-de-açúcar, então o melado também é importante. O cuscuz também é importante, porque nasceu pelos escravizados. O fubá suado também é importante.
sabe? E a rapadura é importante, o café mais forte, ele é importante, leite, e o tutu, ele é importante dentro da comida do reinado. E, assim, a gente não gosta muito de tropeiro, porque o tropeiro é mais uma comida mineira. A gente tenta preservar tudo aquilo que os escravizados deixaram para a gente. A broa de amendoim, sabe? As quitandas que os escravizados deixaram para a gente ainda tenta preservar numa festa de reinado. Só pedir, se der tempo também para colocar, para você explicar como é que funciona a coroação, porque a coroação vocês pegam a coroa um ano antes. E no dia, como é que funciona assim a logística? O que que acontece no dia mesmo do congado, do reinado? Olha, a gente recebe a coroa, né? Um ano antes de fazer a festa, e ali a gente já está coroado, como diz, ali agora é a gente que manda, a gente que manda e desmanda. Mas, brincadeira à parte, e ali a gente está com a responsabilidade, né? Porque e ali a gente já está com a responsabilidade, a gente já tem que arregaçar as mangas e trabalhar em prol da festa do ano que vem, porque passa tudo muito rápido, né? Se a gente esperar, as coisas não dá tempo. E é o seguinte, é, é um ano só de reinado, é um ano só, e quando vai chegando a festa, a gente já tem que estar com tudo preparado, os convites feitos para as guardas, tudo muito bem agendado antes, tudo bem organizado, e aí, quando vai chegando os 9 dias antes da festa, inicia-se a novena, faz os 9 dias de novena. No último dia da novena é levantado a bandeira de Nossa Senhora do Rosário, simbolizando o elo de ligação da terra com o céu, né? E tudo dentro do reinado tem um significado. A bandeira tem um significado. A bandeira, quando a gente levanta, significa que a festa no céu e a festa na terra. E ali no último dia se levanta a bandeira. No dia seguinte, já é o dia da festa, é o dia do reinado. Ali, a festa já começa cedo, com sino, com fogo de artifício, né? E tem o café já cedo, com as guardas já chegando, aquela festa toda. Em seguida, as guardas vão buscar os reis nas suas casas, fazer os seus cumprimentos, a sua saudação ao trono coroado, e em seguida as guardas vão seguindo para a igreja para a celebração da Santa Missa. E, terminando a Santa Missa, as guardas vão para almoçar, que é o banquete, né, que os reis preparam para aquela confraternização. E depois do almoço costuma-se fazer uma procissão, costuma fazer as apresentações das guardas, o agradecimento da mesa, que é muito importante, e não é só comer, mas é preciso agradecer a Deus pelo pão que Ele nos dá a cada dia, nos deu aquele momento. Então a gente agradece a mesa e, terminando a festa, passa-se a coroa para o próximo rei do ano que vem. É um momento muito triste, né? Que acaba o seu reinado ali, mas você acaba o seu reinado com um sentimento de vitória. Deu tudo certo, um sentimento de que o coração está agradecido por tudo aquilo que aconteceu. E é muito bom, é muito bom. Só depois que passa a festa que a gente vê, não, a gente trabalhou tanto e deu tudo certo. Não é um sentimento muito assim que a gente fica muito emocionado quando passa a festa e você vê que deu tudo certo. E assim a gente chega ao fim do nosso episódio de hoje.
Falamos sobre a história do reinado e a importância dessa tradição para a nossa sociedade. Tivemos uma conversa muito especial com Matheus Augusto, capitão da Congada, que contou um pouco da sua vivência e do significado dessa manifestação cultural. O reinado é mais do que uma festa. É uma forma de manter viva a fé, a cultura e a memória dos nossos antepassados, que deixaram um legado de resistência, devoção e alegria. Foi um bate-papo inspirador, cheio de aprendizado e respeito pelas nossas raízes. Esse episódio foi pautado por Jandira Dantas, escrito por Rafael Gonçalves, apresentado por Isabelle Maria e Gilmar Daniel, direção e edição de Gilmar Daniel. Eu sou Isabelle Maria e fico por aqui. Até o próximo episódio. Muito obrigado por ouvir ao Vozes, podcast produzido pelos estudantes de jornalismo Unicesumar.